Queria que você abrisse em Romanos, capítulo 8. Aí, daí você já começa uma aula com Romanos 8, né? Na verdade, eu vou ler o 7, não vou ler o 8 inteiro, deixa eu ver. Desculpa, querido, 7, 14. Vou corrigir aqui. Diz assim. Paulo falando, né? Você sabe, ele diz: bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido como escravo ao pecado. O que faço, não entendo, pois o que eu quero, isso não faço. Mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, o querer estar em mim, mas não consigo realizar o bem. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então essa lei em mim, que quando quer fazer o bem, o mal está comigo. Pois segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e que prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Então hoje, né, depois que vocês ficaram todos bravos comigo, porque nós falamos de recompensa domingo passado, e eu disse que não tinha como começar a falar de salvação e reino sem falar de recompensa, hoje nós vamos falar de salvação sem falar de reino. Amém, queridos? Então a gente vai fazer um combinado aqui. Essa discussão, se a pessoa perde ou não perde a salvação, é uma discussão de milhares de anos. Desde que a igreja existe, né? Eles ficam, não é bem exatamente desde que a igreja existe, mas depois de um tempo existe essa discussão. Então são muitos versículos, são muitos textos, são muitas parábolas, e nós vamos estudar isso tudo, mas nós não vamos estudar isso tudo hoje, amém? Então nós vamos indo paulatinamente, né? Nós vamos pegar uma porção, vamos falar de uma porção, vamos pegar outra porção. Então eu gostaria que você concentrasse as suas perguntas nas coisas que nós vamos falar hoje, porque as próximas coisas nós vamos falar depois. Então, por exemplo, hoje nós não vamos falar de reino. Hoje nós só vamos falar sobre perder ou não perder a salvação, que na verdade é o que você queria ouvir, né? Mas é que não dá para a gente falar de reino antes de falar sobre isso. Então, queridos, qual é o grande dilema no mundo cristão? É isso, né? Quem está certo? Os que creem que a salvação não se perde, uma vez salvo, salvo para sempre. Quem já ouviu isso? Uma vez salvo, salvo para sempre. Né? E os calvinistas pensam dessa forma. É claro que o calvinismo não prega só isso, nós vamos falar disso. Mas ele fala de predestinação, fala de outras coisas, mas hoje nós vamos falar disso, sobre isso. Então, o calvinismo crê que se você se encontrou verdadeiramente com Jesus, se você entregou a sua vida para Jesus, então a salvação é dom de Deus. Amém, queridos? Salvação é dom de Deus, porque nós não merecíamos. Alguém merecia aqui a salvação? A Bíblia diz que ninguém merecia a salvação. Então o calvinismo crê que se você entregou sua vida para Jesus, quando você se converteu, você não perde mais a salvação. Aconteça
o que acontecer. E antes de continuar, eu queria que você pensasse aí. Você acredita nisso? Você acredita que a partir do momento que você entrega a sua vida para Jesus, que você fez uma oração ao Senhor, não existe diferença nenhuma se você tem uma vida reta diante do Senhor ou se você tem uma vida, né, relaxadamente diante do Senhor? Ou morna diante do Senhor? Porque, afinal, nada pode ser maior do que o sacrifício de Jesus. Será que uma mentira que você conta é maior do que o sacrifício de Jesus? Será que o sacrifício de Jesus não é suficiente para cobrir o teu pecado? Ou será que os pecados do Senhor, os nossos pecados foram perdoados até a nossa salvação, até nós entregarmos a vida para o Senhor Jesus? Aqueles antes da nossa conversão. E os agora que nós cometemos depois da nossa conversão? Porque nós cometemos, amém, queridos? Não cometemos? Podemos cometer menos, podemos cometer numa seriedade menor, né? Eu já falei aqui, né? Uma coisa é você, alguém atender o telefone e você mandar dizer, ó, diga que eu não estou. É mentira, amém, queridos? É pecado. E outra coisa é você matar alguém, né? Então, como que nós entendemos isso? O sacrifício de Jesus cobre todos os pecados ou não cobre? Então, ele cobre só até a salvação? Depois da salvação, o que nós fazemos? É nosso mérito? Porque nós continuamos pecando. A palavra do Senhor diz que se nós falarmos que nós não temos pecado, nós somos mentirosos. E nós já estamos pecando. Então, às vezes, queridos, né, como alguns assuntos que são polêmicos, como alguns assuntos que têm correntes teológicas, às vezes quando você vai responder superficialmente, fica fácil responder. Mas quando você começa a fazer muitas perguntas, quando você começa a colocar situações no meio disso, aí você começa a pensar, não, né, gente, é um pouco mais complexo que isso. Então, eu quero adiantar para você, não existe nada maior do que o sacrifício de Jesus. Amém, queridos? Não existe nada maior. O sacrifício de Jesus, ele foi feito uma única vez para a remissão dos nossos pecados, né? Dos pecados que nós cometemos, dos pecados que nós vamos cometer. O sacrifício de Jesus, ele é suficiente. Você lembra que lá no Antigo Testamento, os pecados eles eram tapados, né? Tampados, vamos dizer assim, tampados. E depois, na Nova Aliança, ele foi pago, né? Você se lembra disso? A gente não vai gastar tempo nisso, mas só para você lembrar um pouquinho. Então, você lembra que quando Adão pecou, né? Que parece que o pecado dele foi, né? Ele foi lá e comeu do fruto, mas você sabe que naquele momento ele morreu. É isso que a Bíblia diz. Então, ele foi e se cobriu. Não se cobriu? Ele não pegou lá as folhas, era de figueira, né? E se cobriu? Ele se cobriu. Mas aquela cobertura dele era suficiente? Não. Quando o Senhor veio se encontrar com ele, o Senhor pegou um cordeiro, que nós queremos que é um cordeiro, imolou, pegou a pele, e aí o Senhor colocou sobre Adão. E isso já apontava para nós, que na lei, no Antigo Testamento, os pecados eram cobertos, não é? O sacerdote ia lá todo ano, com sacrifícios, entrava no Santo dos Santos, com aquela cordinha no pé e tal, pelo pecado de todo o povo. Então, a situação do pecado, ela ia sendo coberta. Mas quando veio o Senhor Jesus, ele foi pago definitivamente. Amém, queridos? Não precisa de outro cordeiro, não precisa. Então, a obra do Senhor é grandiosa demais. Sabe por quê? Porque o próprio Deus morreu para nos salvar. Será que isso não é o suficiente? Será que isso não é o suficiente?
Então existe, em cima, queridos, são muitos versículos. A gente vai ter oportunidade de falar de alguns hoje e depois vamos ter oportunidade de falar nos próximos dias. Mas existem muitos versículos que você fala, é verdade, eu não sei se você tem consciência disso, mas uma corrente teológica, o que é? É uma linha de pensamento em relação àquele assunto. Como que se faz uma corrente teológica? Quando existe mais de 3 versículos, mas não versículos soltos no meio da Bíblia, não isso. Versículos dentro do contexto, com todo um estudo, no meio da exegese, que é o que vai estudar versículo por versículo, e mais de 3 versículos compondo aquele pensamento. Não, então, E como a Bíblia não se contradiz, e não se contradiz, queridos. Quem diz que se contradiz é porque não conhece. Então, quando você tem uma corrente de pensamento, são alguns versículos, pelo menos 3 versículos, que vão comprovar aquele pensamento. Só que, por outro lado, então os calvinistas pensam assim, uma vez salvo, salvo para sempre, o sacrifício de Jesus é suficiente para cobrir nossos pecados e tal. Mas, por outro lado, existem os armenianos ou os armenianistas, que eles pensam assim, porque também existem versículos dentro do contexto, dentro do conhecimento exegésico, existem versículos que dizem que você precisa... qual é a palavra? Me esqueci. Não é galgar a salvação, que você precisa ir crescendo na salvação. Existem os versículos que dizem que, neste caso, você não entra no reino dos céus, e algumas pessoas creem que isso é em relação à salvação, e depois nós vamos falar isso mais para frente. E daí a pergunta fica, a palavra do Senhor diz que nós que conhecemos mesmo o Senhor Jesus, que realmente tivemos um encontro com o Senhor Jesus, a nossa natureza mudou. Amém, queridos? Não mudou? Antes nós éramos carnais e hoje nós somos espirituais. Antes o nosso espírito estava amortecido, nós éramos mortos-vivos, mas agora não. Agora nós temos o espírito recriado. O Espírito Santo vive em mim. Quando eu entreguei a minha vida para Jesus, foi isso que aconteceu. Então, o que era comum para mim era pecar, não é? O que acontecia até sem a gente pensar era pecar. É por isso que a palavra do Senhor diz que todos pecaram, porque em um momento da vida do ser humano ele começa a pecar. Então, a palavra fala a respeito disso. Mas aí você pergunta, então como pode a pessoa ter o espírito recriado, ela não ser mais um morto-vivo, o Espírito Santo estar dentro dela e ela continuar pecando? E eu não estou nem dizendo, você mentiu aqui, você fez fofoca aqui. Quantos no meio de nós pecam coisas que para nós, e eu já falei sobre isso, só para te relembrar, que não faz diferença o pecadinho e pecadão para te afastar de Deus, mas existe o pecadinho e pecadão para as consequências, nós já falamos aqui, acho que na aula passada, Mas o que nós vamos dizer então? Que nós podemos ter uma vida dissoluta? Que nós podemos viver de qualquer jeito? Nós podemos então viver de qualquer jeito? Então não existe diferença nenhuma da Rose, que é uma mulher séria, que é uma mulher de um homem só, que é uma mulher que sempre está aqui, Rosinha? Você sempre está aqui, linda? Há uma mulher que sempre está aqui, a Rose e muitos de vocês, que eu estou falando para a Rose agora. E daquela mulher que não, que é uma mulher adúltera, que é uma mulher que se insinua, que é casada, mas se insinua, que é adúltera, que leva outras pessoas a pecarem. Não, mas ela não vai perder a salvação, ela pode continuar fazendo isso a vida inteira. A vida inteira ela pode fazer isso, mas ela não vai
perder a salvação, porque afinal de contas, o sacrifício de Jesus é suficiente, então ela pode. Ela pode fazer isso a vida inteira. Ela pode ser uma adúltera. Ela pode ser. Ela pode, e de repente você fala assim, não, pastora, mas adúltero, né? Adúltero não, né? Adúltero não. Se for mentira, tudo bem, mas adultério não. Mas o sacrifício de Jesus, cobre ou não cobre adultério? É maior ou não é maior que um pecado de adultério? Então, queridos, fica essa briga, né, no meio cristão. Porque quando você começa a pensar, você fala, né? Tem alguma coisa de estranho nisso. Realmente tem alguma coisa de estranho nisso. Então, existe os que creem que não perde a salvação de jeito nenhum. Existem o que perde, né? Que se você entregou a vida para Jesus e você não anda como a palavra diz que você tem que andar, porque a palavra também fala, né, queridos? Que aqueles que amam o Senhor obedecem ao Senhor, amém? Não é isso que a palavra fala? A palavra fala que aqueles que amam o Senhor obedecem ao Senhor. Então, será que esses que cometem esse tipo de pecado, então, de fato, eles não amam o Senhor? E é isso que muitos de nós costumamos defender, né? É meio, a gente fala, não, então eu vou resolver essa questão. Eu sei que o assunto é meio complexo, né, queridos? Mas vocês estão conseguindo me entender? É complexo mesmo. Mas antes de falar dessa complexidade, deixa eu falar uma coisa para você. Eu vou pegar a conclusão e vou trazer para cá, tá bom? A conclusão é quando você finaliza o que você está pregando, o que você está ensinando. Nós não precisamos saber das minúcias da palavra do Senhor, como nós estamos esmiuçando agora. Agora nós estamos esmiuçando, amém? Nós estamos esmiuçando. Mas nós não precisamos saber das minúcias para ser crentes, para sermos servos, para sermos salvos e nem para reinar, amém? Você não pense, né? Você não pense, nossa, gente, mas que dificuldade isso, né? Então, a gente tem que saber isso, se perde, se não perde, se tal, se não tal. E quem não tem acesso a essas informações, né? Muita gente não está aqui agora de manhã porque não quer. Mas tem muitas pessoas que não têm acesso, não é? Uma pessoa que se converte bem distante, onde não tem o tipo de ensinamento, e daí faz o quê? Então, eu quero deixar uma coisa bem clara, queridos. O Evangelho é simples, amém? Desde que você leve o Evangelho como as crianças levam. A palavra do Senhor diz que o reino é deles. Como que age as crianças? Queridos, as crianças creem, não é? Elas creem. Você fala para elas, é assim que faz. Então é assim que faz. Elas não ficam discutindo, mas por que é assim que faz? De que jeito que é assim que faz? Mas aquilo, não. Criança é aquilo, né? Você vê, criança, às vezes as crianças estão brigando, os pais entram no meio, brigam os pais, daqui a pouco as crianças estão de bem. É ou não é? Porque criança é assim. Não guarda rancor, deixa para lá, né? E aí tem muitas outras coisas, que a pregação não é essa, que falam por que o reino é das crianças. Então, o que eu quero dizer para você, queridos, se nós entregarmos a nossa vida para Jesus e vivermos uma vida de acordo com o que a palavra diz, obedecendo ao Senhor Jesus, caminhando para a estatura do varão perfeito, não precisa nada dessa teologia, amém? Não precisaria. Mas, infelizmente, não é assim que acontece, né? Muitas pessoas vivem de formas muito diferentes, né? E quando o Senhor vai falar em Apocalipse, Ele fala isso, né? Tem os frios, tem os quentes, tem os mornos, as pessoas vivem de uma forma diferente. E, além disso, queridos, a palavra do Senhor chamou alguns para mestres, não é? Ele não vai dizer, chamei para apóstolo, para profetas, para evangelistas, para pastores e para mestres. Então, a palavra do Senhor, ela tem que ser esmiuçada por uma parcela. É a igreja toda que está aqui? Não é. Mas tem uma porção da igreja aqui. Então, não é porque o evangelho é simples que você não precisa estudar.
Tem uns que vão querer estudar mais profundamente, tem outros que não, né? Então, mas assim, o que eu quero só concluir para que você entenda. Se nós entregarmos a nossa vida para Jesus e vivermos uma vida digna, uma vida de obediência à palavra do Senhor, essa questão de perde ou não perde, isso não faz diferença. Amém, queridos? Porque se você entregou a sua vida para Jesus, se você obedece o que a palavra do Senhor diz, você não tem que ficar preocupado se perde, se não perde, se você vai pecar, se você vai perder ou se não. Você está fazendo tudo certo. Você está andando do jeito que você tem que andar. E é isso que nós temos que pensar. Mas como nós estamos aqui para esmiuçar esse assunto, então nós vamos entrar mais profundamente nesse assunto. Amém, queridos? Vocês estão entendendo, né? Bom, então existem aqueles que creem que não perde a salvação, existem aqueles que creem que perde a salvação. Só que se você colocar os textos dos que acreditam que não perdem e os textos que acredita que perdem, queridos, fica uma... Você sai meio zonzo, né? Porque é muita informação. E daí você pensa, mas então é ou não é? É ou não é? E eu costumo dizer que a palavra do Senhor, ela não tem mais que uma resposta, amém, para esse assunto, queridos? Então, existe uma verdade. Uma verdade existe. Que perde ou que não perde. Só que nós não conseguimos chegar à conclusão de que verdade é. Mas que existe, existe. Alguma das partes estão erradas. Não é verdade? Ou você... Quem aqui já assistiu o filme? Que você está assistindo o filme, aí tem um final. E daqui a pouco aparece outro final. Alguém já assistiu filme assim? Gente, é chato demais. Não é chato demais? Eu detesto. Quando eu começo a assistir um filme e é assim, eu falo, ai, não acredito. Porque você fica sem saber o final, né? Então, às vezes, você assiste todo um filme, aí eles mostram um final, depois passa um pouquinho, eles mostram outro final, depois eles mostram outro final. Você fala, mas, gente, que final que vale? Embora a gente saiba que é ficção, né? Mas a gente quer um final, né? De acordo com aquele filme. Então, quando nós nos deparamos com isso, perde ou não perde a salvação, a gente fica mais ou menos nisso, né? Mas, gente, qual que é o final? Pode ser este final ou pode ser este final? Bom, então, sem ser essas duas correntes teológicas, existe uma terceira corrente teológica, que é a corrente que nós cremos. Amém, queridos? E é assim. Talvez você escute coisas hoje aqui que você nunca tenha escutado na sua vida. Mas a minha missão não é te convencer. Amém? Você imagina se eu tenho a pretensão de convencer alguém sobre esse texto que é discutido há 2000 anos. Sobre essa questão que é discutida há 2000 anos. Então, a minha intenção não é te convencer. A minha intenção é expor para você o que as correntes pensam, porque você tem direito a isso, né? Expor para você, é claro que eu não vou trazer todos os textos e tal, porque, nossa, né, isso levaria muito tempo, né? Mas o meu desejo é expor para você de que forma que nós cremos. E você não é obrigado a crer da mesma forma. Amém? Você só não pode ensinar para o povo deste lugar de uma forma diferente. Você pode até dizer, olha, eu não creio exatamente assim, mas a igreja crê assim. Você entende, queridos? Quando eu vim da igreja do pastor Salatiel, o pastor Salatiel não cria, né? Porque agora ele crê. Agora ele crê, mas ele não cria. Eu me lembro que quando eu fui falar disso com ele, e eu não estou criticando ele, porque era o jeito dele e a gente se entendia. Talvez se fosse outra pessoa, ficaria chateado, mas eu não ficava não e tal. Mas eu lembro que nós estávamos no carro, não sei se voltando de uma vigília ou indo para uma vigília, e eu comecei a falar a respeito disso, ele começou a rir de mim. Rir mesmo, e tirar sarro de mim. E eu fui falando, eu nem tinha tanto conhecimento na época, né? Mas assim, para mim era meio claro, e eu fui falando, e ele foi rindo, tirou sarro, e assim, e acabou virando até uma piada assim deles e tal, né?
Mas hoje ele crê da mesma forma, né? Glória a Deus, né? Então, teve o tempo dele e o momento dele. Mas nós, neste lugar, nós cremos que existe uma diferença entre ser salvo e uma diferença entre reinar com Cristo. Então, nesses textos, nessa discussão entre os calvinistas e os arminianos, os arminianistas, muitos versículos, queridos, muitos, eu acredito que 90% dos versículos, eles se resolvem quando você faz essa separação. Uma separação que ser salvo é uma coisa, reinar com Cristo é uma coisa diferente. Porque ser salvo diz respeito à vida eterna. Reinar com Cristo diz respeito ao milênio. Amém, queridos? Acho que eu falei um pouquinho na semana passada, né? Até perguntei. Quem sabe... eu perguntei quem é que sabia da nova ordem mundial, né? Foi isso que eu perguntei. Então, eu vou perguntar para você, eu quero que você erga a sua mão para eu ter uma noção. Quem sabe aqui a respeito do milênio, que haverá 1000 anos de governo de Jesus aqui na Terra? Então, tem pessoas que não sabem. Então, quando nós não sabemos disso, os textos da palavra do Senhor, então a palavra do Senhor diz que a salvação é pela graça, mas existe que é pela graça, é dom de Deus, é favor de Deus. Deus deu e acabou. Graça quer dizer favor é merecido. É isso que a Bíblia diz. Mas tem um outro texto que Jesus disse: olha, se você quer vir após mim, pegue a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Mas é pela graça ou não é pela graça? Então, eu sou salvo pela graça ou eu preciso pegar a minha cruz? Então, aqueles que não pegaram a cruz, tem um monte de gente que não pegou a cruz. É ou não é, queridos? Não tem um monte de crente que vive como quem não pegou a cruz? Não é? Não é? Você está dentro da igreja, você sabe disso. Tem gente que não está nem aí com a Light. É antigo a Light, né? Ai, meu Deus. A Light era a antiga Eletropaulo do Rio de Janeiro, Jesus amado. É da minha época. Né? Então, assim, tem gente que não está nem aí. Mas a palavra diz: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e me siga. Então a salvação é dom? Ou depende das minhas atitudes? Ou depende de eu negar a mim mesmo, pegar a minha cruz e seguir Jesus? E aqueles discípulos, que eram discípulos, queridos, eram discípulos. E depois do Sermão do Monte, eles se levantaram e foram embora e disseram: essa pregação é pesada demais para nós. É dura demais para nós. Então, esse é só um texto, tá? Porque depois a gente vai falar disso mais quando nós formos falar de reino. Mas, se você colocar esses dois textos em discussão, entre o calvinista e o arminianista, sai uma confusão, né, queridos? Porque os dois textos dizem isso de uma forma bem clara. Não há dúvida do que está sendo dito. Só que se você separa que a salvação é pela graça de Deus, e aí nós estamos falando de salvação, e negar-se a si mesmo, pegar a sua cruz e seguir a Jesus, está falando de reino, aí fica mais claro. Ah, sim, então sim. Porque existem os que vão reinar. E o que é os que vão reinar? Os que vão reinar é aqueles que têm o caráter transformado, o caráter fortalecido, a imagem de Jesus, para ser cargo de confiança dele. Vocês sabem o que é cargo de confiança? Cargo de confiança, por exemplo, quando entra um prefeito novo, ele muda todos os cargos de confiança, que fica aquela bagunça, né, queridos? Até o povo entrar e se acertar, fica aquela bagunça, a gente fica esperando. É o cargo de confiança, é pessoa da confiança dele. Ele sabe que aquela pessoa vai agir de acordo com as ordens dele. Então, não dá para entrar um presidente do PSDB e colocar um petista
como é secretário da Economia. Ele vai fazer de uma forma diferente. Gente, ele vai fazer de uma forma diferente, não é? Então, o cargo de confiança é aquela pessoa que ela está apta, eu tenho a confiança de dar isso na mão dela, e eu sei que ela vai fazer conforme eu iria fazer. Então, no milênio, as pessoas têm que estar preparadas para isso. Então, o milênio não é um tempo de preparo da igreja. O tempo de preparo da igreja é aqui, queridos. O tempo onde nós vamos ser moldados no nosso caráter, o tempo que nós vamos dizer não ao pecado, o tempo que nós vamos resistir é agora, para então ser aprovado para o milênio. E nós vamos falar disso depois, mas daí vai falar da igreja vencedora, a igreja dos vencedores, aquele que está correndo no estádio e consegue a coroa. Depois nós vamos falar disso. Mas então existem muitos versículos que se explicam. Quando você faz essa salvação, essa diferença, que salvação é uma coisa e o reino é outra coisa, fica mais fácil. Eu vou abrir para perguntas, porque senão sei que vai acumular. Então, eu só quero falar uma coisa antes. Por exemplo, e assim, deixa eu falar uma coisa antes. As pessoas têm uma mania maldita de achar que a morte melhora as pessoas. Você já foi em um velório que a pessoa não valia nada? E no velório, ai, mas ele era tão bom. Não, gente, não é possível que só... Não, você já viu isso? Nossa. O cara não valia nada, aprontou a vida inteira, mas sempre tem alguém lá, as carpinteiras, né? Ai, mas ele era tão... Que homem bom. Nossa, que homem bom. As pessoas que o Senhor o tenha em um bom lugar. Às vezes parece que as pessoas acham que o Senhor é um palhaço. Não é verdade, queridos? E nós vamos ler o texto que a palavra do Senhor diz: de Deus não se zomba. Então a pessoa aprontou a vida inteira, mas daí morreu, aí virou santo, né? Morreu, virou santo. Queridos, a morte não tem o poder de melhorar ninguém. Eu não vou ler esse texto que eu vou falar agora para finalizar, porque quando nós formos falar de reino, nós vamos falar dele. Mas eu quero só para isso ir ficando claro na sua mente. Então, Jesus está sendo crucificado. A palavra do Senhor diz que tem um ladrão do seu lado direito e outro do lado esquerdo. E um deles, que eu acho que é do lado esquerdo, não me lembro direito, ficou tirando sarro. Ué, você não é Deus? Você não é o rei dos judeus? Então, sai daí você e tira a gente também. E ele ficou perturbando Jesus. E daí o outro ladrão, ele era ladrão, queridos? Era ladrão. E não era qualquer tipo de ladrão, porque ele estava sendo crucificado. Você sabe que quem era crucificado é porque, né, era qualificado como ladrão. Por isso que a palavra diz que o Senhor se fez maldito por nós. Por causa disso, porque a morte dele era a morte de um maldito. Aquele tipo de morte era a morte de um maldito. Aí o outro ladrão falou: para de falar isso, nós ainda fizemos alguma coisa, mas ele, o que foi que ele fez? E daí ele vira para Jesus e fala: Senhor, ai que lindo, né, queridos? Até na hora da morte, né? Senhor, lembre-te de mim. Eu não me lembro agora a palavra, se é quando chegar o seu reino ou entrar no seu reino. Quando entrares no teu reino. Lembre-te de mim quando entrares no teu reino. Alguém lembra a resposta de Jesus? Hoje mesmo estará comigo onde? No paraíso. Não falou do reino. Ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino? E o Senhor respondeu: hoje ainda estará comigo no paraíso. Aquele homem entregou a vida dele para Jesus, queridos? Entregou. Né? Ele entendeu quem ele era, chamou de Senhor e disse que, Senhor, eu quero estar com o Senhor.
Ele entregou a vida para Jesus. Mas ele era um ladrão? Ele era um ladrão. Ele tinha caráter para reinar com Jesus? Ele era um ladrão. Ou será que ele morreu ladrão e quando ele abriu o olho na eternidade, aí ele é santo? Como diz o pastor Luciano, né? Casazinhas, né? Eu não aguentava. Ele embaixo da luzinha aí, ó. Não é? Então, uma coisa, queridos, é o favor de Deus. Então, eu confesso ao Senhor e eu sou salvo. Outra coisa é ser vencedor. Outra coisa é você ter o caráter de Cristo. Outra coisa é você estar indo na estatura do varão perfeito. Outra coisa é isso.